Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Hirossi Podcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Arnaldo Cordeiro. Eu, Camila Oliveira. E eu, Mariana Márcico. Vai, Mariana Márcico, tem uma lista aqui ó, de temas. Hoje nós iremos tratar sobre vários temas sugeridos aí na live do professor Eduardo. E agora nós vamos falar um pouquinho do BPC, conhecido como LOAS, para pessoas com transtorno do espectro autista, levando em consideração que agora, dia 2 de abril, comemora-se o Dia Mundial de Conscientização das Pessoas com Autismo. Então, Edu, eu acho que a gente podia começar, iniciando sobre as características do LOAS, do BPC. Nós temos uma lei, a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012, que fala que a pessoa com transtorno do espectro autista, ela é considerada pessoa com deficiência para todos os fins legais. Então, vamos abordar quais são os requisitos do BPC. É assim, nós trabalhamos hoje com dois, para começar, o BPC LOAS, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, que ele é operalizado pelo INSS, tá? Por isso que não tem 13º salário, porque não há recolhimento. E não gera pensão por morte também. Não gera pensão por morte. O INSS ele trabalha com duas espécies de BPC LOAS, que é o 87, pessoa com deficiência, e o 88, da pessoa por idade, por idoso, BPC LOAS idoso. Qual que é a diferença entre os dois? É que o idoso ele precisa ter mais de 65 anos de idade e ele tem que cumprir o único critério, o critério da miserabilidade, tá? Menor que 1/4 do salário mínimo. Outra coisa, já o BPC 87, além do critério da miserabilidade, ele tem que comprovar a deficiência. É aí que entra a deficiência. E como é analisada essa deficiência? Em resumo, o INSS ele pega a CID, tá? Entra a CID-10, ele pega essa CID, que é uma doença. Nem toda doença é incapacitante para o trabalho, isso tem que ter em mente, porque as pessoas às vezes... Confunde, né? Você tem alguma deficiência, a pessoa já se sente meio que ofendido. Não, às vezes você perdeu um dedo, é um tipo de deficiência. E essa deficiência, ela vai passar por um crivo, uma avaliação médica, e uma avaliação social. Pode ser que a deficiência, analisando a doença com as barreiras sociais, ela é tão intensa que já a perícia médica do INSS, já dá uma pontuação e que, com a média da avaliação assistencial, já daria direito a um benefício. Lembrando também que a partir de junho de 2021, o sistema do INSS ele trabalha com requerimento qualificado. Qual que é esse? Antigamente, nós fazíamos tudo por escrito. Hoje não. Hoje as informações, automaticamente, elas são transcritas para o sistema. Qual é o problema? Tá? Antes tinha uma hierarquia. Tinha que ser feita a avaliação médica e depois a avaliação social. Hoje não tem essa hierarquia. E o próprio segurado ele faz a solicitação da perícia médica e a avaliação assistente social. O problema é o seguinte: se você não informar abatimento de renda, o primeiro crivo que o sistema do INSS faz, o robô, é o critério da miserabilidade. E se ele analisar que a renda não é incompatível, ele já indefere o benefício. Pensando judicialmente, você vai ter que questionar via a análise de deficiência e a análise da miserabilidade. Então, a questão da renda entra a questão do cadastro único, que é um requisito obrigatório, estar cadastrado no cadastro único, de forma atualizada. E tem o cruzamento de dados, Edu? Por isso que é importante estar preenchido de forma correta o cadastro único, porque é ali que vai se verificar, sobretudo, a questão da miserabilidade, lembrando que a gente teve a flexibilização da renda menor ou inferior a 1/4 do salário mínimo, agora meio salário mínimo, para quem comprovar gastos com medicamentos, tratamentos e, sobretudo, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem vários tratamentos e terapias para serem realizados, Então, daí a importância de se comprovar que foi solicitado para a Secretaria Estadual de Saúde ou Secretaria Municipal de Saúde a medicação ou as terapias e que houve uma recusa do poder público para que o INSS possa aumentar aí o critério da renda, para meio salário mínimo por pessoa da família. Assim, perguntaram para mim essa semana, como fazer o Estado ou o município declarar que ele não fornece o medicamento, tá? Porque eles não declaram porque é ruim para eles, tá? Pensando no judicial, não precisa. Mas se você quer utilizar o INSS como ferramenta do teu processo,
É legal você mandar uma por AR, pedir uma solicitação por AR. É um requerimento, um requerimento simples. Sentam no processo e informam. Normalmente negam, né? Mandar um ofício para eles para saber. E pode vir negado, ou pode vir, por exemplo, o governo, o poder público, ele arca com parte do tratamento. Parcial. Então, quer dizer, parcialmente foi negado também. Então, é extremamente importante que se faça um requerimento, né, para a Secretaria de Saúde do Estado ou do município, para que tenha essa negativa do poder público, porque o INSS exige, né, essa negativa. E um outro ponto que você tocou na questão aí é a questão da avaliação médica, né? Hoje a gente sabe que tem avaliação biopsicossocial. O Eduardo, ele tem um curso de BPC e ele fala, né, das qualificadoras. Eu puxo o sardinha pro seu lado, meu Deus, você esquece de falar dos cursos, mas eu falo. E a gente sabe que a portaria número 2 de 2015, ela tem toda, né, ela é muito importante, extremamente importante para o previdenciarista, e lá consta as qualificadoras em que o médico irá avaliar, a assistente social irá avaliar. A gente sabe que são questões de fatores ambientais, fatores de atividades, habilidades. Cultura sensorial. Isso, então é muito importante que se preencha todo esse requisito. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa com transtorno do espectro autista, ela é considerada pessoa com deficiência para todos os fins. Mas é necessário comprovar que essa deficiência, de acordo com a lei do BPC, né, com o LOAS, que essa deficiência causa um impedimento de longo prazo, né? De 2 anos e há uma barreira. Olha que interessante. Vamos pegar hoje, você que tem mais propriedade para poder falar. Vamos analisar um caso concreto, como que o INSS vai analisar essa barreira social. Vamos pegar um jovem aí de 18 anos, que tem espectro de autismo, é o termo, e que ele mora, tá? Ele fez ensino médio, ele tem, né, algumas qualificações técnicas, fez curso, e ele mora no meio rural. Só que ele toma remédio, às vezes ele tem até agravamento, né? Ele mora numa zona rural em que todos os familiares dele trabalham na roça, inclusive a mãe, e a mãe deixa de trabalhar para cuidar dele, tá? E que, vamos pegar um outro fator aí, e que acesso público, que ele mora nessa cidade, nessa zona rural que ele mora, a cidade mais próxima são 50 quilômetros de distância. Ele tem que se locomover. Provavelmente, a sua doença, né, sua deficiência, analisada, né, no meio social, esse segurado vai ter direito a receber o LOAS. Vamos pegar um outro caso, pegar esse mesmo adolescente, né, esse jovem, e colocar ele no meio urbano, aonde há toda a condição para ele, inclusive ele pode trabalhar em empresas que são obrigadas a ter vaga para deficiente. Sim. Neste caso, dependendo da situação, tá, que o INSS vai analisar a condição dele, no meio social dele, provavelmente o INSS não vai dar o benefício de LOAS. Então, assim, falando assim que é uma hipótese, como que é feita essa análise? E analisa as barreiras, é o que você disse. Uma dica que eu dou, né? Administrativamente, sobretudo administrativamente, no dia da perícia, além de levar toda a documentação que comprove o diagnóstico do TEA, é extremamente importante que se levem documentações que se comprovem as barreiras, né, que trazem a dificuldade para que essas pessoas convivam em sociedade, em paridade com os demais. E você sabe que a deficiência é uma coisa tão, assim, hoje trabalhando com a pessoa com deficiência, ela tem uma visão internacional. A responsabilidade hoje, social e política, é tão grande que você pega aí na lei trabalhista, na CLT, que as empresas são obrigadas a ter vagas para pessoa com deficiência. No curso público, no curso público, tinha vagas de preferências para pessoas com deficiência. Sim. E saiu agora o auxílio inclusão. Esse auxílio inclusão é a possibilidade do segurado que é deficiente, né, ele trabalhar e receber meio salário. Extremamente importante o que você disse, porque as pessoas confundem muito a questão da deficiência com incapacidade. E aqui mostra que deficiência não tem nada a ver com incapacidade. Sim. Tanto que tem pessoas deficientes que trabalham normalmente e estão inseridas no mercado de trabalho. Sim. Quer falar mais algum requisito do BPC? Não, acho que tem abordar. Eu acho uma coisa muito interessante do BPC, que eu falo assim que se você souber analisar. Eu sempre gosto de falar isso, que eu vejo que é uma dúvida da grande maioria. O BPC, você analisa a família, né? Família.
E você precisa estar vinculado ao CAD único, tem que ter o cadastro no CAD único. As pessoas têm que ter ideia que a família BPC Loas, ela é extremamente diferente da família No CAD cadastro único. único. A família do CAD único é quem reside na mesma residência. Sem O BPC vínculo, sem nada. O do PPC Loas não, ele tem ele segue o Código Civil, tá? Detalhe, se você casa ou se você tem união estável, se você divorcia, mesmo você morando na casa dos seus pais, você nunca mais faz parte do grupo familiar Pro do BPC. BPC. Isso é importante. Eu peguei um caso Demais. prático disso daí, eu Juntar, consegui excluir o membro da juntar família por causa sempre disso. certidão de casamento com afirmação de divórcio. Com certeza. E é importante, na lei, né, do LOAS, ele tem um artigo específico, eu não lembro agora o número do artigo, que fala exatamente isso, quais são os membros da família que são considerados família para BPC e quais não são. É extremamente importante ficar atento, porque tem várias pessoas que estão ali vivendo sobre o mesmo teto, mas que não entram na renda per capita para fazer a divisão do E isso BPC. assusta, né? Às vezes as pessoas pensam que moram com mais pessoas, acabam não indo atrás do... Esse caso era um irmão divorciado. As pessoas, elas omitem a informação comigo. Também. Acontece Por muito. isso que eu sempre, todos os podcasts, bato na tecla da importância da ficha do atendimento previdenciário, para que você possa direcionar a sua entrevista ali no primeiro contato com o cliente, trazer todas as informações, Elucidar todas ao as máximo, provas precisas ali para o processo. Então, assim, resumindo, né? Já que a gente está falando sobre o TEA, transtorno do espectro autista, nós estamos falando daquelas pessoas que têm a deficiência, né? Lembrando que o autismo não é uma doença, é uma deficiência. Então, os requisitos necessários nesse caso seria o cadastro único, estar cadastrado no cadastro único, ter a renda de igual até 1/4 do salário mínimo, podendo aumentar ali para meio salário mínimo por pessoa, se for comprovado gastos com medicamentos, com terapias, e que foi solicitado para o poder público se negou, é muito importante essa observação. E o segundo requisito é a comprovação da deficiência, né? Que, como o Eduardo bem colocou aqui, é comprovar que essa pessoa ela tem as dificuldades, as barreiras enfrentadas para conviver aí em sociedade. Ô Mariana, e outra coisa, não só o EPC, a deficiente, né, o deficiente tem um espectro autista, mas ele tem um monte de benefício também, né? Tem, eu acho importante a gente trazer para o próximo podcast, né? A gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente tem a questão do valor do benefício da pensão por morte, que muitos previdenciaristas acabam não tendo esse conhecimento, mas quem tem a deficiência ou é inválido recebe 100% do valor do benefício. E a gente tem inúmeros outros que a gente pode falar aqui, né, posteriormente. Com certeza. Encerra aí, Mariana. Então, muito obrigada e até a próxima. Até mais, gente. Até mais.